No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Antônio Carlos de Souza faleceu ontem à tarde após uma longa luta contra a doença. Antônio, nascido em 1949, era filho de humildes pais na pequena vila de Várzea das Flores, no interior do Espírito Santo. Desde criança, ele mostrou um talento incrivelmente precoce para a matemática e a ciência em geral. Com apenas 17 anos, Antônio foi aceito na prestigiosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estudou engenharia elétrica. Durante seu tempo na universidade, ele se destacou academicamente e foi premiado com a Medalha do Mérito Médico por suas contribuições inovadoras ao campo da medicina. Após concluir o curso em 1972, Antônio trabalhou para diversas empresas de engenharia até se tornar diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, em 1985. No cargo, ele supervisionou a modernização e expansão da indústria mineira brasileira, sendo agraciado com a Ordem do Mérito Cultural em 2005 por 30 anos dedicados ao ensino público e à promoção da ciência nacional. Além de sua carreira deslumbrante na área de engenharia, Antônio era um apaixonado por jardinagem. Ele cultivava uma extensão magistral de hortaliças, flores e árvores em seu quintal em Várzea das Flores. Seus amigos e familiares lembram-se com afeto da manhã de neblina que Antônio passava cortando lenha no quintal, acompanhado do som sussurrante do relógio de cuco na sala de estar. Tragicamente, em 1993, Antônio perdeu a mulher amada, Maria da Silva, vítima de um acidente automobilístico. No entanto, ele continuou dedicado ao seu trabalho e às suas paixões, sendo homenageado com o título de cidadão honorário da cidade de Várzea das Flores em 2015. Antônio era também um apaixonado por violão, tendo aprendido a tocar aos 7 anos. Ele sempre dizia que o som do violão era como uma luz no seu coração, e gostava de compartilhá-lo com amigos e familiares em férias ou reuniões familiares. O senhor Antônio Carlos de Souza será lembrado como um homem dedicado à educação, à ciência e ao bem-estar da nação brasileira. Ele foi um exemplo para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, e sua vida é uma celebrada homenagem aos valores do trabalho duro, humildade e amor por nossa terra. Este ano acabou com a presença sagrada de Maria Helena Cardoso, nascida em 30 de janeiro de 1949, na pequena vila de São José das Flores, no estado do Rio de Janeiro. Ela faleceu ontem às 5 horas e 37 minutos, depois de longos dias de luta contra a demência, que a derreteu em um sentimento inexplicável de paz. A filha do sertão nordestino, Maria Helena cresceu no meio da família, aprendendo a valorizar o amor e a simplicidade da vida. Sua mãe, Dona Francisca, uma mulher incomumente sabia, ensinou a jovem Maria a arte de colher frutas e ervas do quintal, enquanto seu pai, Edo Amarelindo, ensinava-a sobre o valor da terra e como cuidar das plantas. Aos 18 anos, mudou-se para São Paulo em busca de novas aventuras. Lá, Maria Helena concluiu o curso de pedagogia na USP, tornando-se uma professora de literatura que marcaria a vida de inúmeros alunos por quase 50 anos. Sua paixão pela literatura brasileira e sua habilidade em levar os jovens às obras-primas do nosso país fizeram dela uma referência no ensino da língua materna. Em 1973, casou-se com o carismático Zeca Cardoso, um advogado e escritor de talento que morreu precocemente em 1986, vítima de um acidente de ônibus. O amor entre eles foi eterno, mesmo que seu tempo juntos fosse breve. Após a morte de Zeca, Maria Helena se dedicou às artes da casa, cultivando orquídeas e tocando violão para acalmar o alvorada do dia. Maria Helena foi _start assista, também conhecida por sua dedicação ao cuidado com a família.
Mãe de 3 filhos e avó de 7 netos, ela sempre encontrava tempo para ouvir as histórias de vida dos seus amados parentes. Seu lar, na Rua Trilha das Flores, em São Paulo, era um oásis de paz e amor para todos que a visitavam. Além disso, Maria Helena foi reconhecida como uma figura central no movimento literário brasileiro. Seu talento na escrita e no ensino da língua portuguesa levaram à criação de várias iniciativas educacionais, incluindo um projeto que ajudou a promover a leitura em escolas públicas do estado de São Paulo. Ela também recebeu o Prêmio Jabuti por sua contribuição à literatura brasileira em 2019. As últimas décadas da vida de Maria Helena foram marcadas pela luta contra a demência, um trágico destino que tentou enfrentar com coragem e resiliência. Apesar do sofrimento causado por essa doença, ela continuou a ensinar amor e paz até o final. Maria Helena Cardoso será lembrada como uma mulher de forte caráter, que dedicou sua vida ao cuidado com a família, à educação e à promoção da literatura brasileira. Sua memória vive nas páginas amarelas de revistas antigas guardadas no antigo armário da sala de leitura em seu quarto, onde a luz dos curtidos vitrais dava vida aos livros e flores. Ao longo dos anos, ela foi uma inspiração para muitos que conheceram. Seu legado vive em suas obras literárias, nas crianças que aprendeu a amar a língua portuguesa e na casa cheia de flores e gestos carinhosos. Maria Helena Cardoso foi uma mulher inesquecível, que deixou um legado marcante para a história e para o futuro das gerações. Viva a memória da Sagrada Maria Helena! No coração do Brasil, entre os sussurros do Rio e o fervor da capital paulista, surgiu um gênio que marcou a história musical. Seu Jorge, um nome que ressonou por todo o mundo, transformou-se em uma espécie de voz encantada, uma flauta mágica que canta os sonhos e esperanças do país. Ele nasceu entre as sombras da tarde carioca, numa casa cheia de música, onde a vida era um ritmo constante, um batucada que vibrava em cada pé e coração. A voz de seu Jorge surgiu como um grito, um olhar que desafiou os tempos e as tendências, cantando o amor, a paixão e a resistência. A sua voz grave, como o som do mar, foi moldada pela essência da terra brasileira, criada na harmonia das ruas cariocas, acompanhada pelos passos de milhares de pés que dançam em ritmo de samba. A autenticidade e o carisma de seu Jorge tornaram-se inegáveis, uma presença irresistível que captivou corações e almas. A música popular brasileira foi enriquecida com a voz do ícone. Sua capacidade de unir tradição e modernidade levou a sua obra aos palcos mais prestigiosos do mundo, conquistando públicos que se misturam em uma festa da vida, dançando ao som da MPB. Na cidade grande de São Paulo, seu Jorge encontrou amor pela soul music, onde suas canções encontraram a liberdade para voar, desenhando um universo sonoro que mistura a essência brasileira com a força do soul americano. O resultado é uma música que transborda de vida e esperança, que inspira em cada nota e palavra, levando o ouvinte a descobrir novos caminhos para o futuro. E assim, seu Jorge se tornou um símbolo da resistência cultural brasileira. Sua música é uma chama que vive no coração do país, que ilumina as trevas e dá vida às sombras. Ele é o emblema das lutas, das esperanças e dos sonhos de uma nação que canta com força e paixão. E sua voz encantada continua vibrando, inspirando gerações de artistas e ouvintes que acreditam no poder da música para transformar o mundo. No coração do Rio de Janeiro, onde o verde das florestas e o mar das praias se enrolam em um abraço incessante, nasceu seu Jorge. Belford Roxo, uma periferia onipresente, uma mistura vibrante de sons, ritmos e corações que se movem em harmonia com os aflitos da vida cotidiana. Em um lar humilde, where the sunshine is brightly like the day of our birth and life goes on like the tide that washes the shore. Seu Jorge nasceu e cresceu ao som do samba, a súplica das orações e o sussurro da natureza que o abraça. Em um lugar onde as dificuldades financeiras são companheiras assíduas, ele aprendeu a valorizar cada nota, cada acorde e a transformá-los em sonhos. Na casa de madeira ensinou a si mesmo a paciência e o amor pela música, cantando para os instrumentos improvisados que se encontrava à disposição em uma espécie de sinfonia dos elementos. A mágica do samba chegava até as rodas de seu bairro, onde cada passo era um grito de liberdade, cada batida um tributo às forças do Brasil. A vida em Belford Roxo é uma escola de sobrevivência, mas também uma fonte eterna de inspiração.
Seu Jorge aprendeu a valorizar os momentos intensos, a profundidade da paixão e o poder da criatividade. A música se tornou seu refúgio e sua voz se transformou em um hino à vida, uma celebração do espírito humano que triunfa sempre mais forte contra as adversidades. E assim, enquanto a luz do sol derrama suas cores na terra e nos corações, seu Jorge canta. Sabe que sua voz é um tesouro escondido em meio às ruas de sua terra natal, onde o futebol e a música são os verdadeiros cantos da alma do Brasil. E ele sabe que cada nota cantada é uma vitória contra as dificuldades, uma declaração de amor pela vida, por seu lar e pelas raízes que o sustentam. O sol se escondia diante do horizonte, enquanto a vida dele continuava vibrando em ritmos quebrados, como os passos de um menino que caminhava sonhando com o futuro. Seu Jorge era apenas um nome, uma sombra perdida entre as ruas da cidade. A juventude, no Brasil, é um tempo de esperança e desafios. Uma era em que a vida se molda como o ceará da manhã, incerta, mas linda. Em um cenário tão complexo, onde os sonhos são testados por dificuldades e angústias, seu Jorge teve de enfrentar tempestades que ameaçavam anular seu espírito. Sua casa não era mais do que uma sacada, onde o silêncio era mais presente que a luz do dia. Mas mesmo assim, ele se recusou a ceder à derrota. Ainda era capaz de sentir o coração latindo nas suas veias, em busca de um futuro melhor. A música e o teatro vieram como um balão, inflando-se no seu peito e lançando-se para o céu como um grito libertador. Foi nesse meio semelhante ao silêncio do deserto que ele encontrou a força de sua voz, cantando nas ruas e nos telhados. A música era sua salvação, uma espécie de balanço entre a vida e a morte, onde o canto se misturava à luta pela sobrevivência. Seu Jorge foi um menino que amou o teatro desde pequeno, e a comunidade o abraçou com o brasão do seu talento. Foi nesse meio vibrante que ele encontrou a sua família, composta por colegas que, como irmãos, reconheceram o seu talento e incentivaram-no a seguir seu caminho. Eles foram os olhos que lhe abriram os horizontes da criatividade, os braços que o seguraram em momentos de dúvida e o coração que o ensinou que a vida é mais do que apenas sobrevivência. E essa força, aquela chama viva no seu peito, se transformou em uma luz que ilumina seus caminhos até hoje. Era como um sonho, esse mundo onde ele vivia, onde a dificuldade e a angústia eram parte integrante do jogo. E o futebol, aquilo que uniu todo o Brasil, foi mais do que apenas um jogo para seu Jorge. Era uma fonte de inspiração, de força, de vida. Ele sentia que era capaz de tudo, que poderia ultrapassar as dificuldades, lutar contra a adversidade e sobreviver. E assim, nesse cenário brasileiro, onde o futuro é uma terra desconhecida, seu Jorge encontrou sua voz. E essa voz foi a chama que acendeu seu caminho, transformando as trevas da sua juventude em um sonho vibrante de vida e esperança. A força criativa, a luz do teatro e da música, se fundiram num misto de amor e respeito pela vida, que é o verdadeiro testemunho de seu talento. A vida de seu Jorge foi uma dança à beira do mar, onde os ventos caribenhos e o sol da terra brasileira deram cor e vida ao seu talento. Desde pequeno, ele ouvia samba e a bossa nova cantando em festa com os tios, absorvendo as batidas que vibravam nas ruas de Salvador. Criança do sol e da saudade, aprendeu a entoar a dor e a linda liberdade do canto negro brasileiro. Com o tempo, seu universo se expandiu como as raízes do jacarandá. A voz dele, maciça e suave, como a água que corre pela baía da capital baiana, desabrochou caminhos inéditos para a música brasileira. Em seu primeiro álbum, de brilhantes cores e sabor dulce, ele se apresentou como um poeta moderno que cantava as sombras do futuro. América Brasil surgiu como uma lenda viva, um grito de amor pela terra dos pais e mães, onde as cordas da viola falam a história de 1000 dificuldades e 1000 esperanças. A obra deslumbrante se transformou em hino da resistência brasileira, uma bandeira verde e amarela que voa alto sobre as multidões, cantando o coração do povo. Mas seu Jorge é mais do que um cantor. Ele é um ator, uma espécie de guerreiro da arte que desafia as convenções e se metamorfoseia em cada personagem. Cidade de Deus e Marighella foram seus testemunhos, onde a força e a paixão de sua interpretação contaram histórias da realidade brasileira. Como um guia espiritual, ele viajou pelo mundo cantando as músicas de David Bowie, revitalizando-as no filme The Life Aquatic with Steve Zissou. Seu Jorge não é apenas um intérprete, é uma ponte entre a música brasileira e o resto do planeta. A vida de seu Jorge é uma sinfonia vibrante e contundente,
marcada por vitórias e derrotas. Ele é um guerreiro da cultura brasileira que luta pela liberdade, pela autenticidade e pelo amor à terra. Com a força do seu talento e o carisma de sua personalidade, ele nos lembra que a música é a alma do Brasil, e que somos um povo que canta mesmo na tempestade. Na periferia da capital brasileira, surgiu um menino com sonhos desmedidos e voz encantadora. Seu Jorge, como o chamavam, vivia em meio às riscas e rítmicas vibrations de sua terra natal. A vida era dura, mas ele encontrou consolo na música, nesse abraço das notas que acompanhavam suas lutas. A força da periferia foi a matriz do seu talento. As ruas que desfilavam às suas costas foram o cenário das primeiras performances, onde ele aprendeu com a dureza e a coragem necessárias para sobrepor-se à adversidade. A vida não sempre é justa, mas seu Jorge descobriu que a arte pode ser uma espécie de justiça interior, um caminho de transformação capaz de mudar o mundo desde o seu interior. Seu Jorge, então, não apenas representou a força da periferia, mas também contribuiu para sua valorização. Ele colocou em evidência as raízes culturais brasileiras, cantando sambas e os frevos, tocando cavaquinho com amor e fervor. Seu Jorge era um defensor da música popular brasileira, uma espécie de guardião das tradições, que inspirou jovens a buscarem no passado as fontes do futuro. A voz dele se espalhou pelo país, como um canto de esperança em meio às trevas da realidade brasileira. Seu Jorge foi lembrado como um embaixador da música e do cinema nacional, conquistando espaço no coração dos brasileiros com sua sinceridade e autenticidade. A sua arte, assim, se transformou em uma espécie de mensagem, que percorreu as ruas, os bairros e os lugares mais distantes do Brasil. E, hoje, o legado de seu Jorge vive como símbolo de coragem e amor pela cultura popular. Ele é lembrado com afeiçoamento e admiração, como um exemplo a ser seguido, uma luz que ilumina os caminhos da nova geração brasileira. Seu Jorge representa uma força interior, uma determinidade que nos lembra que o verdadeiro legado de alguém se mantém vivo na memória coletiva, como um olhar eterno sobre a realidade e a cultura brasileira.